existe gestor que tem a resposta para tudo. O Renato errou muito, não é? E o básico bem feito é o grande segredo. É um absurdo o que a gente aprende com as pessoas. Às vezes as pessoas nos ensinam em silêncio. Renato Cavalieri, gerente número 1 da Viagem Solução 2024, e recebeu esse reconhecimento direto do Luciano. Neste episódio, Renato vai desvendar o segredo por detrás da gestão imbatível da sua equipe. Mas, Renato, conta pra gente, qual é o segredo de um dos gerentes mais renomados da Havan? Não tem segredo. O gerente mais renomado da Havan tem a melhor equipe da Havan no Brasil, a Havan Londrina Centro. E eles são o eixo principal, né, do desenvolvimento daquela loja, são os responsáveis pelo êxito total dela. Eu sou mais um colaborador ali que está para aprender com eles todos os dias e desenvolver a empresa junto deles. Mas o segredo que você me perguntou não tem nada a ver com o Renato, não. São as pessoas que estão ali. E eles são o eixo principal de sucesso daquela loja. E assim, quando você chega numa loja, né, como Londrina Centro, qual que é a primeira atitude de gerente que você toma ali naquela filial que você acabou de receber na sua mão? Sim, eu vou entender como eu consigo ajudar aquela loja. Não é? Eu não vou trazer o método que eu usei na outra loja, na antiga loja, para essa loja que eu estou assumindo agora. Não é? Porque cada unidade é uma unidade, cada colaborador é um colaborador. Então ali a gente tem de 100 a 130, 140 novas pessoas. Sim. Então, a minha oportunidade, primeiro, é de aprender com elas. Não é? Visto isso, eu vou entender em 2 semanas, mais ou menos, onde eu consigo achar oportunidades de me adequar a eles, não adequar a loja ao gestor Renato. Não é? Sim. Porque eu acredito muito nas pessoas, e pessoas é que fazem o resultado. Né? Somos 22 mil colaboradores dentro da Havan, não é? Sim. E a maioria são os colaboradores que né? O colaborador de operação da loja que são sim os responsáveis pelo sucesso da Havan, ao meu ver. Então, esse mito que existe de que vai entrar na loja só para colocar o seu jeito na loja, tipo, eu vou mudar tudo, tem que ficar do meu jeito quando você entra na loja, então isso é um mito. Não existe. Não existe. O grande resultado vem através da tua operação da loja. Eu parto do princípio que todo mundo sai de casa para acertar. Sim. Ninguém sai de casa para errar, não é? E ali estou colocando para toda a equipe que sou mais um, não é? Que eles sim são a figura importante, né? do dia a dia, né? Para que façam um trabalho com excelência, que eles são importantes, que eles são a figura principal para uma loja funcionar. Não é? E a gente sabe que eles trabalham pensando na Havan, no seu Luciano, no gerente e no líder. E quanto mais essa equipe vai criando apreço pelo dia a dia, vai criando desenvolvimento em relação ao seu trabalho, mais o cliente sente isso, mais você melhora a loja em excelência, né? Quanto mais você desenvolve eles, mais o cliente tem qualidade. É quando aquele momento que o colaborador sente que ele não está só exercendo um trabalho na Havan, mas sim que ele faz parte daquilo, né? E que ele tem oportunidades para se desenvolver e crescer também, né? E você falou ali que você leva mais ou menos 2 semanas observando. E aí, depois de observar, o que você faz? Depois que você entra na loja, assim? Isso. Eu trabalho com a liderança, né, com todos da loja, mas com a liderança verificando em que nível eles conseguem organizar as pessoas. Não é? As escalas, os horários, escalas de folga, férias, intervalo. Não é? Com isso, você mostra para a operação da loja e para a própria liderança que a gente está cuidando deles. Não é? Que a gente está tendo apreço pelo colaborador. Por que você atrela a escala ao cuidado com o colaborador? Porque a gente ajuda a organizar a vida dele externamente e dentro da empresa. Com isso, ele sente que ele é importante. Não é? Quando eu chego lá no final do ano, mês 10 ou mês 11, e passo uma programação de férias para ele, não é? Ele se sente importante não só para a empresa de uma forma como colaborador. Ele entende mesmo que a gente gosta dele como pessoa, que quer ver ele fora da empresa também muito bem, não só dentro da empresa. Que ele não é um número, que ele faz parte da solução dos problemas e da construção do sucesso, né? Até no dia a dia, eu acho também, né, Renato, se for olhar essa tua fala, ele saber qual é o horário que ele entra na van, qual é o horário que ele sai, né, poder se programar com a família, com os filhos e tudo mais. Acho que isso também é cuidar, né? Também é um cuidado de escala ali que tu falou, né? Claro.
A gente tem que entender que as pessoas têm uma rotina extra-loja, né? E a gente tem que respeitar isso, respeitar e ajudar para que ele consiga vir trabalhar em paz, né? Vir trabalhar sentindo que ele não vai fazer um trabalho mecânico, ele vem fazer um trabalho humano, né? E que ele vem para ser cobrado, sim, mas também para que ele se desenvolva. Todos nós, né? Todos nós, né? E quanto mais eles vão sentindo isso, mais eles vão se desenvolvendo na empresa, né? Mais eles vão criando apreço pelo dia a dia, eles vão comprando a responsabilidade que eles têm, né? Eles vão entendendo qual é o papel dele. O papel principal é gerenciar a loja junto conosco, é dividir ideias, é somar soluções, né? Não existe gestor que tem a resposta para tudo. Eu não conheci e duvido que venha conhecer. Eu acredito que as pessoas, sim, quando organizadas e depois com responsabilidade, tendo liberdade no seu trabalho, elas conseguem surpreender, sim, o seu gestor, né, a empresa, trazendo ótimos resultados e trazendo um padrão e de qualidade muito bom para as rotinas. E como que você avalia uma escala para considerar que ela realmente está boa, assim, que ela está adequada, né, tanto do dia a dia como de férias ali, para garantir que a operação também aconteça bem? Trazendo qualidade para o colaborador e para o cliente, né? Uma escala que mantenha a loja arrumada da abertura ao fechamento, uma escala que traga uma qualidade na rotina do colaborador, né? Que ele possa sair para o intervalo e volte à sua rotina do departamento que ele está trabalhando, continue seguindo, não espere ele para que ele volte e dê sequência a algo, né? E para isso é uma corrente de conhecimento, né? Que é um colaborador trocando com o outro, né? Para que isso vá criando musculatura de conhecimento, não é? E a gente não crie demandas de responsabilidade únicas, né? Você tem que esperar esse colaborador para fazer isso, não é? Não. Então todo mundo pode aprender, basta a pessoa também se comprometer com o conhecimento, né? Se comprometer com a evolução dele. Então nós fazemos uma parte e o colaborador faz a dele também. E vem fazendo sim, é um sucesso, né? E vai garantindo realmente que vai ter sempre gente ali na frente do caixa, sempre alguém para cobrir ele, para que ele não volte do intervalo, tá tudo bagunçado e volte ao trabalho. Então essas coisas são importantes também, então. Muito, muito. Muito importante, não é? E você deixa na mão dos líderes ou você coloca a tua mão ali na parte do planejamento? Sim, eles fazem sim o planejamento, né? Na loja todos eles têm já conhecimento para isso, né? Uma ótima equipe de liderança. E no final do planejamento eles trazem para mim o que foi feito. E aí eu trago meu ponto de vista sobre oportunidades que a gente pode ter visando a qualidade do colaborador e do cliente, né? O que a gente pode trazer de qualidade para todo mundo. Consequentemente, é a empresa quem vai colher os frutos, né? Mas todo o trabalho dessa organização, quem faz é a liderança, né? Quem faz a liderança e sim, eu faço o trabalho de acabativa para verificar onde a gente pode achar mais oportunidades, né? E depois que você entendeu ali, né, o planejamento da equipe, dos líderes, entendeu os comportamentos ali, quais são as próximas atitudes que você toma? Já entendi como é que está funcionando essa loja, né? Escala, né? Já entrei ali, observei os comportamentos. Qual que é o próximo passo, assim, depois que você entra recebendo uma loja nova? Sim. Aí a gente vai verificar a parte de planta de loja, né? Dentro de planta da loja, nós vamos olhar a cadeia, o layout, são os parâmetros de revisão de mix, né? A curacidade de estoque, se a gente tem algumas divergências ou não, né? Respeitando os calendários de inventário e conhecendo cada vez mais pessoas, né? O centro, o eixo do negócio é pessoas. Pessoas que vão poder desenvolver as soluções diariamente, né? Você acha que tem que ter algum comportamento ideal para a equipe? Assim, eu acho que a minha equipe tem que ter esse comportamento aqui que é mais adequado. Disciplina. Né? Palavra do ano, né? A gente está falando bastante sobre disciplina esse ano aqui na Van. A disciplina não quer dizer rigidez e braveza. A disciplina quer dizer organização. Né? A Van é uma empresa muito organizada, orgânica. Né? Então o colaborador tem que entender isso, certo? Sim. E na empresa que ele trabalha é muito orgânico. Né? Tem começo, meio e fim. Né? Então a gente tem que trabalhar pensando nisso, né? Começo, meio e fim. Né? Fazer as coisas de forma ágil, com qualidade. Por quê? Para sustentar melhor o lucro da empresa. Sim. Otimizar o meu tempo pensando em trazer rentabilidade para aquela operação de loja. Né? Consequentemente, eu vou somar para o desenvolvimento da empresa. Porque
Porque cada unidade da Van é ela que é responsável pela expansão de 10, 12, 13, 15 mais lojas, né? Nós temos aí a nossa meta desse ano de 18 bi, próximo ano 20 bi, não é? Sim. Então, hoje a gente planta para colher no curto prazo. O futuro da Van sempre é Sim. amanhã, não é? Então, é feito da maneira correta. Né? E gira em torno tudo de solução de qualidade de pessoas, né? E as pessoas têm qualidade, sim, para nos ajudar com os problemas trazendo solução. Tem sim. É verdade. Essa questão ali da disciplina, né? Quais são os maiores problemas que tu acha que tem na loja que, assim, ó, exige a disciplina, que a disciplina seja aplicada, assim, como número 1? Eu parto do princípio que o colaborador precisa ser muito orientado do que ele vem fazer na loja, não é? Sim. Então, inicialmente... Ele precisa saber, né? O que a gente entende o comportamento. Ele sabe o que ele está vindo fazer aqui. Às vezes a gente fez a integração, tudo, mas nós não explicamos para ele o básico das coisas. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento, porque o básico é com excelência, o básico bem feito é o grande segredo. O simples, né? A simplicidade, não é? Vai funcionar. O que tu vem fazer? Limpeza, abastecimento, precificação e atendimento. Sim. Não é? Então, dentro do atendimento, existem vários fatores que ele precisa entender de uma forma aguda, né? O zero filas, loja arrumada 24 horas, o que é isso e o porquê disso. Então, é a base da disciplina, não é? Sim. A base da disciplina. Aqui no off, você falou pra gente muito sobre essas frases que você utiliza, né? É basicamente um mantra que você cria pra sua equipe, né? Fala um pouquinho dessa tua metodologia, assim. O que é essas frases, tipo assim, zero filas, loja arrumada toda 24 horas? Não são frases que a gente utiliza muito aqui na Van no geral, né? Mas por que você usa essas frases? Para que eles façam associação dentro da rotina. Né? Uma loja arrumada 24 horas, eu vou conseguir atender o cliente com excelência. E é fruto do planejamento, a todo momento. Né? O zero filas, não é? Ninguém gosta de ficar em filas. Quem gosta? Eu não gosto, você não gosta. Né? E quanto mais é o zero a fila, mais o cliente que entra na loja, né? Aquele que entra com pressa devido à rotina do dia, ele olha para frente de caixa e ele quer ter o sentimento do quê? Eu vou ter um tempinho a mais comprando na loja, porque não tem filas. Sim. Certo? Então, quando eu gero esse sentimento nele, né? Porque o varejo ele é atmosfera e sentimento. Sim. Para nós e para os clientes, né? Eu gero esse sentimento no cliente, ele fica mais e compra um pouquinho a mais, né? Se satisfaz mais. Quanto mais o cliente se satisfaz, mais a empresa também vai se satisfazer, que são um encontro de desejos, né? Sim. E como que tu desenvolve isso na tua equipe, né? Loja arrumada 24 horas, né? Vem muito do planejamento. Mas como que a tua equipe realmente entende que isso é uma ideia da Van, né? O Renato está replicando ela através de uma cultura que é o planejamento diariamente na tua cabeça, né? Loja arrumada 24 horas por dia. Que eu vejo assim, você passando pela loja e falando assim, loja arrumada 24 horas por dia. Tipo assim, tem alguma coisa bagunçada, tu não vai falar assim, tem que arrumar. Mas sim essa frase, né? Meio que quando ele olha, tipo... O Renato não tá, parece que escuta até a vozinha do Renato falando assim, loja arrumada 24 horas por dia. E como que tu gera realmente esse desenvolvimento dele entender que essa frase significa planejamento, organização e o resto da função dele? Nas atividades diárias, né, vamos dividir na execução. Nós temos uma promoção com muita volumetria, com muita profundidade. Nós temos lá o departamento de bazar. Né? Eu tenho naquele momento 4 colaboradores. Os 4 não podem estar na promoção, né? Existem as outras linhas, os outros clientes que também vão comprar a promoção, eles vêm da promoção para dentro do setor ou de dentro do setor para a promoção. E nós precisamos o quê? Ter um plano de negócio para que isso aconteça visando a satisfação. Então, na operação mesmo, no dia a dia, como exemplo, a gente trabalha muito o como fazer, né? E o como fazer é o quê? Mostrar na operação a realidade das coisas, né? Mostrar, você está fazendo isso devido a esse motivo. Sim. Entendeu? E eles vão criando o quê? A rotina, por eles mesmos. E com o tempo eles começam a se organizar para isso. Né? Como eu disse, eu tenho a melhor equipe do Brasil, eu tenho certeza disso. Né? Eles são... A Van Londrina Center, para mim, é a melhor loja assim, do Brasil, porque eles estão lá. E acredito muito neles. Tenho muito orgulho de trabalhar com eles. Eles sabem disso, eu falo isso para eles.
E agora tá registrado pro Brasil, né? Eles sabem, o Brasil sabe também. Hoje eu tô aqui sozinha, né? Porque o Alan tá sem voz, ele tá aqui do lado, gente. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui, ó, se segurando pra não falar nesse podcast, tá? E eu sei que você quer saber também. Tipo, você tem a ideia, mas... Como na prática? Na prática, ali você fala pro colaborador, tipo, tem que realmente, tipo, um fica num trabalho, outro vai para outro. Eles já sabem que eles já têm que se dividir, vem através do líder e ficar orientando. Como que funciona esse líder que está fazendo essa abertura e que está fazendo essa abertura de promoção? Ele está olhando ali, ele não vai olhar? Como é que você orienta essa equipe no geral? São fases, né? São ciclos. A gente passa a ideia, o líder retransmite e a equipe segue. Né? Com o tempo eles passam a ser tão bons, né? Porque eles são melhores do que a gente. Que fica natural. Muito acima do nosso conhecimento. Né? Tanto eu falo para a equipe de liderança, nós precisamos estar todo o tempo tentando melhorar, porque a nossa equipe de operação, eles são muito Estão lapidando bons, de diamante, né? E a gente precisa chegar junto do padrão deles. Com o tempo, né, com a disciplina, eles mesmos conseguem se organizar. Sim. De uma forma que fica... um processo com qualidade. Porque você organiza, mas você, depois de um tempo, dá liberdade para que eles façam da maneira que é melhor para eles, de uma maneira disciplinada, de uma maneira responsável, né? E que funcione. Dentro dos nossos parâmetros iniciais de organização. E o desenvolvimento da tua filial, né? Você desenvolve a liderança desenvolve a equipe. Como que funciona? Porque você está falando pra gente aí que eles já são lapidados, né? Então chega uma hora que você tem que subir o grau. Você já prepara a pessoa já está preparada para a função dela, teoricamente, né? Quando entra uma pessoa nova, essa preparação, ela começa do zero para que ele atinja esse nível e o próximo colaborador que está ensinando também tem um próximo nível? Como é que funciona esse desenvolvimento da tua filial? Justamente. É diferente? Você pensa diferente do que já vem sendo aplicado? Como é que funciona? Um colaborador novo, quando entra, a gente já entra com um planejamento para ele. Né? Ele vai treinar um período na parte da manhã, de 3 a 7 dias na parte da manhã, para aprender a rotina, né, do que se faz cedo e trazendo, né, trabalha com loja fechada, né, para entender certinho com calma, como é a rotina ali e passando por todos os ciclos, né, da limpeza, da precificação, do layout, né, para conhecer também o colaborador da manhã. Depois a gente migra ele para a tarde, né? Geralmente é esse ciclo que a gente faz, certo? E aquela cadeia de evolução, né? É como promover um líder, né? Respeitamos totalmente o processo definido pela empresa, né? De inscrições e avaliações pelo pessoal do RH e do regional. Dividimos em algumas mãos, né? A decisão disso, sempre de uma forma muito lúcida. Mas a pessoa, a gente vai preparando antes. Mas como assim? Você já escolhe isso? Não, a gente vai dando espaço. E é a pessoa quem vai se condicionando, não é? Ela vai galgando a sua trajetória na empresa, sabe? E pelo espaço que a gente dá. A gente organiza ela, mas vai dando espaço. Você deixa para ela aprender. Aprender. E quanto mais, né, o crescimento de cargos e salários, não é? O horizontal, somos nós quem vamos avaliando e definindo, é assim com você, com o Alan, comigo, né? Isso é critério da empresa, até onde nós podemos chegar. Agora, o crescimento de conhecimento, esse é infinito. Esse você se qualifica até onde você quiser. Né? Em alguns momentos, quando a gente aprova uma pessoa de líder, ela já chega fazendo a função, pelo interesse dela. Volto a falar, a gente tem a nossa parte em fazer as coisas, mas os colaboradores também têm a parte deles. Você chega realmente assim a organizar uma escala, por exemplo, o colaborador falou, Renato, eu tô aqui na área de vendas, mas eu quero aprender frente de caixa. Mas apoio de caixa ali não é uma função que eu costumo saber. O que ele faz? Você consegue dar esse espaço de tempo para ele, ou para fazer a função dele realmente ir lá e aprender na prática? Sim, antes de efetivar, né? A própria liderança vai sentindo essa questão do polivalente, não é? Sim. Vai desenvolvendo o polivalente, vai achando um polivalente. Eu também vou instigando a liderança e o pessoal, né? Falando nos setores, em reuniões, dando esse espaço. Certo? Então é uma cultura da tua filial. Então, se a gente perguntar para eles vão saber que, tipo, não, se eu quiser aprender alguma coisa, eu tenho liberdade para isso. Claro, totalmente, né? Porque na Havan, o meu maior desejo nas lojas é que eles façam tudo melhor do que eu penso.
né? Porque fazer já diariamente já fazem. E com isso tu aprende também. Com eles, muito. Com todo mundo da empresa, mas o que é um absurdo o que a gente aprende com as pessoas, às vezes as pessoas nos ensinam em silêncio, só pela execução, né? E na loja vou chegar aos 100%, estou chegando de pessoas que me ensinam, né? Eu entro na loja e às vezes eu não falo, eu só olho, né? Só olho porque aquela pessoa me ensina pela dedicação, pela disciplina, né? Por bases que acho que eles afloram cada vez mais as bases que eu acho que um gestor tem que ter, né? A dor de dono, o senso de urgência, o inconformismo, a ética, né? Junto disso, a disciplina. Se você cria essa base, você tem isso, e você tem liberdade para fazer o que você tem que fazer dentro de uma loja. Você não se sente preso, né? O Renato gosta de ter essa liberdade, né? Eu não gosto de trabalhar amarrado, né? E a tua equipe de liderança pensa assim como você? Tipo, nesse sentido do desenvolvimento? A equipe de liderança, né, essa equipe de gestores, eu gosto muito que eles sejam o que eles são. Que eles não tentem imitar o Renato. Sim. Né? Porque eu acho que o Renato, ele é imperfeito. Ele é um ser que está evoluindo. Que de 0 a 100, ele atingiu lá 25, 30% do que ele pode fazer, que ele precisa aprender. Sim. Então eu respeito muito a característica de cada líder. Né? Eu não quero que um seja igual ao outro. Eu não quero que aprendam principalmente coisas que podem pegar negativo um dos outros, né? Que isso daí tem que ser desenvolvido para que não aconteça, certo? Mas eu dou liberdade para que eles sejam o que eles são e que eles sejam felizes, mas tragam sim o resultado que nós esperamos deles, né? O resultado que nós esperamos. E você planeja de alguma forma também o desenvolvimento deles, assim, da liderança, para que um dia virem gerentes? Sim, dou muito espaço. Cada um aprende o que quiser aprender. Eu estou ali para ensinar o pouco que eu sei, né? E dou muita liberdade para eles, né? Cada um sabe o que quer da sua vida. Tem que ser um gestor, um líder, ele tem que saber o que ele quer, né? Ele pode ter medo da evolução? Todos têm, eu tenho, né? Mas o meu papel é falar para ele coisas reais, lúcidas e o benefício de tudo, né? O benefício de tudo. E mostrar as coisas boas, né? Do dia a dia que uma evolução pode te trazer, né? Que nem aquela dor que pode estar gerando naquele momento é uma dor permanente. Ela é uma dor necessária para que você aprenda. Não é? A gente aprende muito com os espinhos, com a dor, né? Mas nós não temos que viver disso. Nós temos que aprender. Pular a fase. Pular a fase. Virar a fase. Mudar de fase, né? Mudar de nível. É aquela questão, tipo, não vou fazer para não errar. Não, isso não Como é que pode você ser. lida com essa questão de, tipo assim, sou tua líder, Renato, tô lá na loja, planejei a escala de uma forma errada. Deu fila e a loja não tá arrumada 100% e tem fila lá, que é o que você sempre tá falando pra gente aqui. Me desculpa, Renato, eu acabei errando aqui na escala, eu acho que eu me perdi. O que acontece comigo? Se o líder já tem essa ação, né? Ele já identificou o problema e ele tem esse sentimento, para mim tudo ok. Pode errar. É muito importante quando o líder já tem esse sentimento e a percepção, ele já identifica. É isso E que se não tiver? Se ele não conseguir identificar, a gente tem que rever de uma forma mais aguda, né? Porque eu acho que o grande papel do líder é identificar os problemas. Se ele não sabe resolver, ele não pode ficar calado. Sim. Ele tem que vir com 1, 2, 3, 4 soluções, se ele não consegue aplicar, e trazer para a gente, pelo menos, o início do que ele pensa de resolver. Sim. Ele não pode esperar com que o gerente dele ache, vamos falar assim, não problemas, solução, oportunidades, né? Dentro da rotina de trabalho que ele tem que garantir para a empresa. Sim. Agora, se o líder chega para mim da maneira que você chegou, eu fico muito feliz com o erro dele. Ele está mostrando para mim que ele identificou. Se ele identificou, então vamos trabalhar a solução, né? Eu acho que é o grande papel do líder. Identificar oportunidades, né, de melhoria. Sim. Eu vejo muito que, às vezes, a questão não só do líder, mas do colaborador, né? Ele não quer ultrapassar ali um desenvolvimento dele, ou até, tipo, pular uma próxima etapa, porque ele não se sente preparado e tem medo de errar, né? E, às vezes, o jeito que a gente lida com um erro no dia a dia, que foi o que tu falou antes, é tão difícil para ele, tipo, entender, e se eu for lá e virar gerente e errar? Existe o erro e a omissão. São coisas distintas. O erro, ele é suscetível de acontecer. O erro é da pessoa que se expõe. Renato, você erra? Muito. Né? Sim. Mas eu sempre estou exposto a tentar fazer dar certo. Né? A maioria dos meus erros são tentando acertar. E ele gera um aprendizado, né? Eu não me lembro de erro por omissão, por não fazer. Né? Então eu acho que a pessoa tem que saber
diferenciar o erro da omissão. Se o seu erro está vinculado à omissão, aí é muito grave. Aí é muito grave. Né? A sua falta de exposição, aí é muito grave. Sim. Até mesmo porque, né, esses erros da rotina são coisas que estão sempre acontecendo, né? E a rotina ela é importante também para a gestão, né? Quanto que você considera que essa rotina ela é importante, né? A rotina tanto dos operadores, de cada função em si, do líder, do gerente. Teus líderes gerentes, eles têm... Teus líderes gerentes, né? Teus líderes, teus colaboradores, têm alguma rotina específica, assim, que você dá para eles um olhar diferente, tipo, de como tudo tem que acontecer? Meio que desenhado, assim, tipo, a gente tem que abrir a loja, tem que fazer isso. Tem toda uma rotina para cada função, para cada cargo. Isso é definido, né? Os visuais, a liderança, o H1, o RH, conferentes, né? Cada um no seu papel para que a coisa funcione, né? Da melhor forma possível. Mas todo mundo com liberdade de uma forma organizada, para que todos consigam gerar a solução que a gente precisa. Sim. Não é? Então, durante o dia, a rotina acontece, certo? A gente tem um planejamento, mas nós lidamos com comércio e varejo, né? Sim. E isso muda todo o tempo. Tem o clima, tem a promoção, os clientes mudam. Por mais que seja o mesmo cliente, ele entra um dia para comprar cama, mesa e banho, o outro confecção. Então, na execução é um outro cliente, ele vem com outro olhar. E a gente tem que ter o quê? Um arsenal de capacidade de resolver problemas, né? Mas depois que você organiza uma loja, ela vai criando soluções orgânicas. Ela vai mutando soluções. Mas, Renato, você quem gera todas essas soluções são as pessoas. Elas que são aguçadas a todos os dias a criar as soluções instintivamente, né? De uma forma natural. Né, pelo instinto dela. Ela vai criando aquilo, vai resolvendo o problema, não é? Vai tendo sentimento. Né? Porque o varejo ele é atmosfera e sentimento. Sim. Não é? É da forma de execução, quando a gente olha um dezembro que nós olhamos e falamos, nossa, a pessoa às vezes tem um sentimento de falar, trabalhei menos do que o dezembro. Não é que você trabalhou menos, você foi muito eficiente. Então, por exemplo, né? Você foi muito eficiente. A tua gestão deu super certo. Né? A loja melhorou, a rotina melhorou, as pessoas estão melhorando. Então é uma cadeia que você gira o ciclo para frente. Sim. A cadeia do bom. Você dá atenção para coisas que são boas. Se você dá muita atenção para coisas negativas, você não aprende. Aprender com o erro, desde que o erro seja com iniciativa, você vai aprender muito, porque a tua iniciativa vai fazer você errar. Né? A tua omissão que é um risco. Né? Então é isso que você tem que fazer. Um desenvolvimento de acertos. Né? Se você ficar muito canalizado em resultados ruins, em más práticas, você é um detrator do negócio. Né? Nós temos uma empresa como a nossa, ela chega como está e fazendo como está, porque ela é recheada de boas práticas. E quanto mais a gente desenvolver as boas práticas e difundir, eu tenho certeza que mais ela vai melhorar. Ela já é uma empresa única. Né? Eu tenho a Havan como uma empresa única, acho que nós temos, né? Sim. Em todos os diferente sentidos. Do mercado. O cliente tem. Até a reação do cliente em relação à Havan, né? Ele já vem na Havan com aquele sentimento que ele ama esse lugar. Né? E tanto o sentimento que ele traz é realmente esse, né? Tá vinculado à vida dele. E traz também muita expectativa, né? De uma operação muito perfeita para atender aquela expectativa. Justamente. Então ele sai de casa já entendendo que a experiência dele vai ser única. Né? Nós somos únicos. Né? A Havan passa esse sentimento para os 22 mil colaboradores e para todos os clientes. Né? Eles sentem isso. O cliente não compara mais a Havan a nada, porque ele sabe que a Havan é como se fosse um membro da família dele. Sim. É um membro da família dele, como nós. Né? A gente tem a Havan como a nossa família. E assim como até levando esse exemplo que tu está falando da família, né? Cada colaborador ele é único também ali naquele espaço, né? Existe um Renato único para cada colaborador e para tirar o melhor dessas pessoas? Existe um padrão, né, do Renato, onde ele procura ser justo com todos, né? Mas um Renato que dá liberdade para a equipe toda crescer e desenvolver e que usa a meritocracia para desenvolver as pessoas, né? Mas você vai ajustando de acordo, por exemplo, né? Você entende que um colaborador, às vezes, ele tem um padrão de atividade ali que é, tipo, diferente dos outros, assim, né? Ele tá destoando ali.
você vai ativar um outro jeito de resolver esse problema, de, tipo, se adaptando realmente à realidade daquele colaborador ou não? Isso. Na loja nós temos boas práticas, né? Então a boa prática sempre vai falar mais alto. Né? A gente sempre mostra no exemplo, né, de como fazer, né, de como evoluir. Uma loja sempre tem boas práticas. Nós sempre temos colaboradores que nos ensinam, né, que fazem mais do que a gente pensa. Por isso que a gente tem que observar, aprender, né, e dividir o conhecimento. Nós mostramos o nosso papel, né, a boa prática. Sim. Isso não é nenhuma distinção, nada. A pessoa tem que ser reconhecida por ser um colaborador ótimo, não é? E todos precisam ser. E do ótimo a gente tem que fazer uma equipe que supera o esperado, né? Que faça mais do que o ótimo. Não pode ser ruim, tem que começar a ser bom, ótimo e superar o esperado, né? Que ganha do ótimo. Sim, que eu acho que é a expectativa que a gente tem como gestor, né? Realmente que a pessoa vai evoluindo e se desenvolva. E eu vejo que tu volta muito para as pessoas, né? Sempre, Sim. tipo, tem os processos. Como é que você lida com os processos dentro das pessoas? As responsabilidades delas, elas têm isso bem claro, né? Tipo, dentro das normas e atribuições. Mas como que é olhado na área de vendas, realmente, se essas tarefas estão sendo feitas? Você centraliza, você olha no detalhe, você faz auditoria? Como é que funciona teu olhar para os processos dentro da loja? Sim. A gente está presente. Você tem que se fazer presente, não é? E dividir as avaliações, não é? Da entrega da rotina da loja. Nem tudo que é o seu ponto de vista que está bom não pode ser melhorado e nem tudo que está ruim vai ficar daquele jeito. Não pode, né? É o inconformismo. Então a minha rotina sempre é procurando melhorar a evolução de tudo. E dando liberdade para as pessoas, né? O gerente ele não tem que estar em toda a rotina que acontece na loja. No período do padrão e do desenvolvimento, você dá espaço para as pessoas e você acrescenta também o que você tem a somar daquilo. Mas a liberdade com responsabilidade faz com que as pessoas, nelas mesmas, elas parem na frente de um equipamento e o que eu posso fazer melhor hoje? Não é? Sempre competir com ontem. Né? Eu faço isso comigo. Né? Qual que é o meu grande... Eu desafio quem todos os dias? O Renato, eu desafio o Renato. Sim. Não é? Tem dia que o Renato não está bem, porque ele é um ser humano, algo assim. Ele vai trazer pessoas próximas dele, né? Todos os dias ele faz isso, mas nesse dia mais para pedir ajuda. Acho que um grande gestor tem que pedir ajuda. Gerente pede ajuda? Sempre, todos os dias. Isso é um mito aqui. Não pede ajuda. Ele tem que pedir ajuda. Né? É um grande pedidor de ajuda. Se você falar assim, Renato, o que mais aconteceu na sua vida? O Renato é uma pessoa que foi muito ajudado. Pela família dele, pelos amigos dele, pelos colaboradores que ele trabalhou, pela empresa, na pessoa do seu Luciano, de toda a estrutura, né, que tem na empresa. Eu só fui ajudado, eu só sou ajudado. É aquela coisa, né, Renato? Você tem 20 anos aí na função de gerente, né? Quais são esses grandes aprendizados que você teve, assim, que comparando com o Renato lá de trás, você acha que hoje fazem realmente a diferença e são um divisor de águas para, tipo, ter esse olhar para a equipe? Que nós somos seres em desenvolvimento a todos os momentos e que nós precisamos permitir isso sempre, né? Em algum momento da sua trajetória, da nossa trajetória, a gente quer impor alguma coisa, mas graças a Deus e a percepção de muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu consegui rapidamente entender que não, que a todo ciclo a gente precisa dar espaço com responsabilidade para as pessoas, para elas fazerem, e elas vão fazer muito bem, elas fazem melhor do que a gente. E aquilo que a gente realmente não sabe fazer, eles sabem disso, as pessoas saem de casa para acertar. E eles vão falar, eu vou ajudar dessa forma porque ali o meu gerente não faz bem feito e eu vou surpreender ele por ali. Então, uma equipe, ela sabe também onde a gente não tem certa afinidade ou aptidão, né? Não é todo mundo que é autodidata, né? Que faz tudo com excelência, não é? E a gente vai dando espaço para as pessoas fazerem melhor que a gente. E acontece. Você sempre teve esse olhar para as pessoas desde o teu início da carreira ou você acha que lá no começo você achava que realmente você podia mais sozinho? Arriscava mais sozinho? No começo, sim. No começo a gente vai testando versões, né? Uhum. E aí demora um pouquinho de tempo pra gente acertar. O Renato errou muito, não é? E quando ele teve a oportunidade de passar novamente por algumas pessoas, ele pediu desculpas. Olha...
Olha, eu errei nessa minha trajetória porque sou um ser humano imperfeito, acho que como todos, né? E quero aprender. O Renato erra ainda. Ele erra. Né? Hoje com um senso mais disso que você me perguntou. Né? De olhar para o passado e falar, poxa, eu errei muito. Né? Eu erro ainda. Mas eu não quero errar dessa maneira. Eu quero dar espaço para que as pessoas realmente tenham lucidez de entender dentro de uma loja que eles são os colaboradores da Havan, né, os operadores comerciais são a empresa. E eles que fazem essa empresa crescer dentro da estrutura, né, que tem na loja, dentro do administrativo, que a cada dia que passa está sendo melhor gerenciado e administrado, né, pela Juliana e pela equipe dela, pela equipe nossa, não é? Isso é só colher frutos, né? É só colher frutos. E qual que foi o maior desafio que tu teve assim na tua carreira e qual foi a solução mais extraordinária que você teve assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Cada loja ela te gera dificuldades, né? Você vai trabalhar numa loja onde uma loja não vende aos finais de semana. Você vai trabalhar numa loja onde ela não vende dia de semana, né? Porque a venda ela tem que vir com uma cadeia muito sólida disso, né? O porquê do organizar as pessoas. Para que a gente consiga vender, não um dia só, de uma forma linear. Sim. Né? Então, as minhas adversidades, elas são diárias. Eu procuro falar o que sobre a adversidade? Vai de encontro com ela. Né? Vai no que é mais difícil de fazer. Vai no que é mais difícil. Né? Vai no que é mais difícil. Que o teu resultado vai aparecer. Né? E às vezes o mais difícil, quando você começa a listar, você fala, meu Deus, como tem coisas difíceis, né? Então eu tenho que enfrentá-las. Não é de uma loja para outra, na rotina diária, né? Ela muda. Um dia amanhece calor, chove, você tem que ir mudando, tangenciando. Então a adversidade de um gestor, elas são múltiplas, mas a capacidade de resolver tem que ser múltipla também, né? Mas um grande fator que sempre nós precisamos, né? É fazer com que as lojas encham de cliente a todo momento. A gente tem que atrair cliente. Esse é o grande segredo do Havan, não é? Uma grande mídia para colocar clientes dentro da loja, dentro da operação. Não é? Eu acho a diversidade maior é isso. É você manter isso e achar oportunidades para trazer clientes nos dias que eles não têm costume. Sim. Né? É ali que você começa a trazer mais volume de negócio e resultado para aquela loja, né? E quais são as práticas na sua filial que fazem assim a diferença para o cliente ter a experiência única? Olha, todo mundo gosta de um ambiente muito limpo, né? Muito limpo. O cliente nota muito uma loja limpa, uma loja organizada, o colaborador feliz, com o uniforme bem limpo, cuidado, não é? A primeira impressão é que fica. Né? A loja climatizada, os banheiros bem limpos. Esse é o primeiro atendimento. Certo? O cliente como eu disse, ele é sentimento, é atmosfera e sentimento. Sim. Não é videogame, né? Nada contra quem joga, eu acho super legal as coisas se desenvolvendo nesse meio, né? Acho bacana, mas o varejo físico, ele é físico, ele é sentimento na íntegra, né? Ele é atmosfera na íntegra. Então o cliente sente todos os pequenos detalhes que nós fizemos, né? A limpeza dos vidros e espelhos, a pintura, né? A manutenção, as lâmpadas todas em dia, né? Os equipamentos cuidados, ele sente tudo isso. Isso foi uma coisa que na visita da solução foi bem elogiado na tua filial, né? Falaram que até o chão da tua filial estava pintado e impecavelmente limpo. Me diz uma coisa, na prática, assim, agora, né? Como que você faz a equipe fazer além do que é falado na Havan? Porque eu nunca ouvi ninguém falando aqui, é necessário pintar o chão do depósito. Isso é uma coisa nova. Isso foi uma coisa que só foi vista na tua filial. Tua filial é uma filial mais antiga, certo? Sim. Como que você faz para a equipe fazer além do que é esperado realmente, né? O que não é falado além do esperado mesmo. Quando você entra numa cadeia de desenvolvimento, vai positivando ações e vai dando espaço para as pessoas, elas mesmas vêm falando para você as oportunidades de melhoria. Quando você trabalha de uma forma infinita, a tua vontade de melhorar tudo, né? As pessoas vão te trazendo ideias. E se pintarmos o depósito?
E se eu Veio falar- essa ideia pra você? Veio. E se eu falar para você que a ideia de pintar o depósito foi da minha equipe do depósito com a liderança? Como eu disse no início. E eles você fazem recebeu melhor. ela como, assim, tipo... Será que pode, né? Será que deveria? Ou vamos fazer? Gostei da ideia, vamos acertar a tinta e vamos fazer sim. Por que não? Vai ser melhor? Dividimos em algumas mãos. Dividimos em algumas mãos. Ouvimos Isso as demonstra um pessoas. olhar bem diferenciado também da tua equipe já, então, né? Se essa solução vem deles, né? E essa vontade de melhorar também vem deles, achar essas soluções te proporciona realmente, tipo, talvez até um pouco, Segurança. segurança realmente, né? Mas a segurança não é um ponto meio difícil pro gerente, tá? Não, a segurança sim, não uma zona Né? de conforto, né? Não, é Sim. diferente. Né? Porque eu tô a todo tempo também participando. Legal. Também participando disso, né? Eles são cientes que eu gosto que eles criem, Legal. né? Que eles se desenvolvam. A minha segurança não está junto da zona de conforto. Não. Ela está num lugar trocando com eles a todo momento, mantendo uma cadeia de desenvolvimento. E você mostra pra eles que, tipo assim, essa zona de conforto, tipo, porque é aquilo que eu falei, né? Pintar o depósito não é uma prática que a gente vê, tipo assim, não, eu nunca ouvi alguém falar, tipo, vamos pintar o depósito, vamos pintar as cremalheiras, deixar bonito, né? Tipo, um reflexo da área de vendas. Isso demonstra realmente, tipo, sair realmente da zona de conforto. E a tua equipe também tem essa facilidade. Tipo, eles saem mesmo, né? Mas a gente tem um momento certo de fazer uma atividade como essa. Né? E tem tipo- outras coisas antes de garantir isso. Né? O padrão... Renato tá com tempo. Renato, tá pintando depósito, tem tempo, né? O que o Renato tá fazendo lá? O padrão, não adianta eu pintar o depósito em cima de sujeira, não adianta eu pintar o depósito em cima de uma desorganização. Não adianta eu pintar o depósito se as mercadorias não estão bem acondicionadas. Que vem muito daquilo que tu falou no começo, né? A pintura do depósito Rotina. é um conjunto. Né? Às vezes, mais importante do que você pintar o depósito é ter ele arrumado, limpo e organizado. Sim. Então, o segredo do depósito pintado, que é o final da operação, né? É o depósito organizado. É o depósito sendo feito uma leitura da loja. Por que cuidar tanto do depósito? Para que o colaborador faça as suas rotinas no depósito de uma forma segura, com agilidade e qualidade, para que ele mantenha-se mais na loja, que é onde o cliente está. O cliente não entra no depósito. Sim. Né? Aquela cultura de arrumar o depósito fica mais para nós como empresa, mostrando o apreço que nós temos pelo capital de investimento da empresa em estoque, né? Que é muito importante, mas a gente precisa entender toda a cadeia o pintar o depósito, ele é a conclusão. Sim. Né? Ou é o organizar, cuidar, arrumar, limpar também, padronizar o depósito, para que no final eu venha pintar o depósito. Sim. Né? É o plus, né? É o plus. Já garantir toda a rotina. Justamente. E quando você fala assim bastante das rotinas, né, dos líderes aplicando essas rotinas, como que é o teu relacionamento com a tua liderança em relação assim, tipo, desse olhar que você falou assim, de zona de conforto, de se desafiar, de olhar todos esses detalhes, como que funciona? Sim, eu tento, como disse, dar liberdade para eles, mas que sigam um padrão de negócio que nós já desenvolvemos juntos, né? Vai criando um padrão de uma certa rotina, sim, com muita mobilidade, liberdade, mas visando sempre o quê? Empresa, cliente e colaborador. São os 3 pilares, né? E eles vão fazendo isso daí. Cobro muito, sim, eles para que rotineiramente se siga o bom. Se siga o desenvolvimento. A gente não pode puxar a régua para baixo, né? A régua tem que ser para cima. Então eu cobro muito a liderança de subindo a régua. Vai subindo a régua, com o Renato na loja, nas folgas do Renato, nas férias do Renato. Eu estou muito tranquilo aqui esses dias, né? Quando vim para cá, eu fiz uma reunião com a equipe toda da loja, com a liderança, e falando que quem ia cuidar da loja era a equipe de liderança, mas que cada um era o responsável pela loja. E eles são, com eles. Junto com eles. Eles são os gerentes da loja comigo. Né? E eu sou com eles o que eles são. Uma coisa só. No fim, é uma coisa só. O que você considera que a liderança, que essa relação funcione, tipo, de confiança realmente, né? O que tu considera essencial para isso funcionar? Respeito. Respeito pela pessoa. Como eles me respeitam, eu devo respeito a eles. Tá. Né? Eu tenho que respeitar eles na empresa como
ser humano, como quando tem um problema, alguma coisa, a gente tem que estar do lado deles para auxiliar. Confiança também, né, Renato? Porque Respeito, imagina se você tivesse que vir pra cá, tipo assim, ah, não, gente, tô aqui gravando podcast, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui no celular, aqui, rapidinho, mandar uma mensagem pro meu líder, né? Como que ele se sente também, tipo, às vezes não precisando desse excesso de confiança, né? E como isso reflete também, tipo, sobre, eu não posso deixar minha equipe sozinha, será que só eu que posso resolver os problemas? Não, né? não, eles estão todos treinados e condicionados para fazer isso aí, né? Não existe o Renato para todos os problemas. Existe uma equipe que ajuda todos os dias a resolver os problemas. Eles são competentes para fazer isso, sim. Eu confio muito neles. E você falou ali bastante também sobre a venda, né? Que você se preocupa com a venda. A operação, é claro que você domina muito ali na questão da rotina, de ensinar realmente todos os processos, acompanhar eles, né? E a venda da loja, a equipe também tem essa preocupação de saber os números, né? Como é que é feito isso na prática para eles? A gente fala nas reuniões, né, no início do mês, a meta de venda de produtos e serviços, divulga no grupo da loja, né, deixa salvo ali. E o colaborador tem a responsabilidade também de saber a meta do seu setor e acompanhar. Nós informamos, né, a liderança fica responsável disso e o colaborador tem liberdade para, em algum momento, falar assim, a gente tem que dar liberdade. Olha, eu esqueci a meta. A sua meta é essa, né? Tu é um ser humano, pode ter esquecido. Sim. E a gente fala. E a gente espera isso muito do colaborador. Que ele também venha perguntar as coisas pra gente. A liberdade. E o Renato dando dicas aí pros colaboradores da filial dele, ó. Pergunte mais. Perguntar, eu acho que é uma forma de aprender também, né? De mostrar que você tá querendo aprender, que é muito importante, eu acho, né? Tem que ter um interesse, né? Tem que ter um interesse. O porquê de estar trabalhando, não é? Ganhar o seu salário e ter os benefícios? Sim. Mas existe um propósito de você estar ali, né? É trazer o resultado do investimento feito pela empresa, né? O investimento feito no colaborador. Então, nós precisamos de resultado para que as coisas aconteçam. Então, o colaborador também precisa ter um interesse de saber qual a meta da loja, a meta do seu setor. É uma via de duas mãos, né? Uma via de duas mãos. Sim. E como é que você faz essa análise de dados, assim, por exemplo? Né, o colaborador veio, vamos dizer que o teu colaborador provavelmente deve fazer isso, né? Tipo, meu bazar, eu não tô conseguindo bater a meta, Renato, o que eu vou fazer? Como é que funciona quando tem alguma situação em relação assim, à venda na tua filial que precisa de envolvimento de todo mundo? Movimentos relacionados à linha permanente e à linha promocional, né? A Van é muito agressiva na linha promocional, parte sempre do princípio da organização. Como é que está feita a execução da rotina? O abastecer, o limpar, o precificar, a loja arrumada 24 horas, o zero filas. Né? O gerente digital, as locuções. Não é? E a gente também pergunta, né, quais são as ideias para que a gente consiga evoluir isso aí. Né? Às vezes preço, é produto, né? O que você está sentindo de diferença? Cestinho, carrinho, vamos observar a temperatura da loja, que hora para um está quente, hora para um está mais fresco, isso tudo influencia. Não é? A gente vai revisando, fazendo um check nesses pontos. Não é? E automaticamente as coisas vão tendencionando para isso, né? Para que a gente vá achando oportunidades, não problemas, a gente vai achando oportunidade, né, de melhoria, oportunidade de melhoria. E vai solucionando uma a uma, como é que você olha ali na área de vendas, né? Uma a uma, né? Não engaveta nada não, vamos resolver na hora, né? Resolve na hora o que tem que ser resolvido. Você acha que isso faz diferença para a tua equipe? Tipo, você anda ali com eles, vai junto com a liderança, esse olhar funciona bastante na área de vendas para você? Sim. A gente faz alguns momentos onde a gente anda juntos na loja, né? O VM e liderança com o gerente, aguça para que eles façam esse exercício, né? Olhando de uma forma, em algum momento, mais macro a loja toda, outra mais micro, detalhe, equipamento por equipamento, né? Porque o líder tem que garantir todos os dias que ele olhe cada frente de equipamento, né? Cada linear, para que garanta ali esse trabalho que a gente idealize, né? Uhum. E nós vamos dando atenção a isso também. Né? Faça com que ele saia do setor dele, ande na loja, verifique onde tem a maior demanda de clientes, não é? Para que entenda a coisa lógica. Né? De repente, eu tenho muito colaborador no caixa daquele setor que está na promoção e tô pecando no atendimento. Eu tenho que fazer algum movimento em relação ao atendimento. Então, o líder, principalmente, ele é líder do setor dele, mas é líder da loja também. Ele tem que dar o suporte todo para a loja, visando o cliente e o resultado da empresa.
Dentro de coisas aqui que a gente falou, né? A gente falou muito sobre a rotina, né? O quanto que você aplica a rotina, olha para a rotina e vai aumentando o grau de dificuldade do colaborador, ou seja, o colaborador vai se desenvolvendo, né? A gente falou muito sobre o teu papel ali com a liderança, de desenvolver eles também, ter autonomia, né? E espaço para aprender. Dentro de tudo que a gente conversou aqui, Renato, e tipo, de toda essa tua trajetória de 20 anos, né? O que você acha que um gerente não pode deixar de saber? Avisa as pessoas e dá espaço para ela surpreender você. Os colaboradores, eles vão fazer isso. Isso eu tenho certeza. Eles vão fazer melhor do que você idealiza. Você idealiza uma coisa e eles, com o tempo, fazem melhor sim. Vão fazendo exercício, vão criando musculatura naquilo. E eles saem de casa para acertar. E eles saem de casa para fazer muito bem feito. A liderança, o RH, o H1, o conferente, os VMs, a estrutura toda, né? Os fiscais, todo mundo, a zeladoria, que é extremamente importante, não é? É a base do negócio. Né? Todo mundo sai de casa para acertar. Então faça isso. Eu penso dessa maneira. Né? Dê espaço para as pessoas. Elas vão fazer. Organize a rotina. E dê espaço para que elas façam melhor do que você pensa. Não faz muito do seu jeito tudo, não. Cria um padrão. Cada gestor é um gestor, cada pessoa é uma pessoa. Mas quanto mais espaço você dá para o teu colaborador, você mexe nele e ele é o teu professor. Ele é o teu professor. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, né? A gente está encaminhando para o final, vou usar as palavras do Alan, né? Que ele sempre fala assim, estamos caminhando para o final. E eu quero te agradecer realmente essa visão de gerente, assim, não na pessoa com aquele sentimento, tipo assim, eu sou o único aqui. Não. Porque ele é o único da loja, né? Ele é o único gerente da loja. Mas na sensação de, tipo assim, sou única aqui, o que eu posso contribuir para o próximo, né? E agradecer realmente essa visão, assim, eu vim da loja e eu sinto, quando converso com você, eu sinto saudade de estar na loja, assim, sabe? De ver as coisas acontecendo, você me traz esse sentimento de que a loja, ela é viva e que ela funciona independentemente das pessoas, assim, as pessoas estão ali sempre fazendo o seu melhor. E obrigada por esse sentimento, fazia muito tempo que eu não sentia ele. Mas o meu último pedido aqui, Renato, a tua última frase do podcast, qual que seria ela, né? Você pode utilizar essa nossa câmera aqui, eu vou seguir o protocolo do Alan. Essa câmera aqui é o olhar do nosso gerente, do nosso líder, dos teus colaboradores da tua filial. Qual que é a última mensagem que o Renato vai dar sobre gestão, liderança e sobre a loja mais perfeita ali, né? A loja mais simpática, mediante essas palavras. Você falou que a sua equipe ali é muito boa. Sim. Qual que é o teu conselho, tua última frase? O colaborador Avan tem que entender que ele está no centro dos negócios, que ele é o mais importante que tem dentro da Avan, né? Que nós esperamos que cada um venha trabalhar muito feliz, né? Que queiram se desenvolver, que a empresa sim é um lar, né? Tenham esse sentimento, que sejam felizes, que vivam cada dia de uma forma coletiva, sejam sim o apoio um dos outros no dia, na rotina, né? Que queiram crescer, né, com a empresa. Nós somos únicos no Brasil e que o colaborador Avan sim é muito importante, muito importante. Se nós temos a expansão acontecendo, mais 10 lojas, depois mais 10, é porque cada unidade, né, ela rentabiliza, ela dá lucro e faz com que eu solucione a família, reinvista em emprego nesse país. Então o seu papel, ele é muito importante, colaborador Avan, para que a empresa continue gerando empregos, demandas e fazendo o nosso país crescer, que é um país de pessoas maravilhosas. Não existe nenhum povo melhor do que o nosso. O povo brasileiro é o povo melhor do mundo. Ninguém é melhor do que o brasileiro. Eu acredito muito nisso. Renato, e hoje a gente vai sair um pouco do protocolo para fechar esse podcast. Eu vou contar contigo para a gente falar a nossa logo, tá? Né? Porque aqui a gente acredita realmente, né? Que conhecimento é poder, Renato. E quem sabe o que quer, pode mais. Pode mais, é isso aí. É isso aí. Obrigada, pessoal. Eu acho que aqui a gente aprendeu bastante sobre gestão, liderança, rotinas, como a Avan funciona como um todo e as boas práticas que o Renato falou bastante. E é só, né? Não deixe de compartilhar o nosso canal aqui com as pessoas que você gosta, com os gerentes, com os líderes. E comenta aí o que você acha que é muito importante para a gestão na sua filial. Obrigada e até a próxima.